Problemas sempre a gente tem. E eles sempre vão aparecer. E cada vez mais. Você vai enfrentar um monte de desafios. Tá certo? E esses desafios, na realidade, são problemas que precisam ser resolvidos. Como é que você está acostumado a resolver problemas? Né? Como é que você lidar com um cenário de contrariedade, por exemplo? Né? Um cenário inusitado, um cenário que de repente é atípico. Alguns problemas eles são parecidos, mas existem muitos outros, inclusive, que são novos. São desafios diferentes do que você está acostumado em sua rotina. Como é que você lidar com isso? Né? Alguns vão ser paralisados. Outros vão reclamar pra caramba, né? Se tornar pessoas azedas e começar a reclamar e se afundar numa redoma, né? E não vai sair do lugar. Vai gastar uma energia ruminando problema, tentando drenar, aliás, tentando não, na suposta tentativa de resolver, vai drenar energia, né? E aí, qual que é o caminho então? Ora, a gente já escuta aí que ser orientado à solução é a grande questão. Você é uma pessoa que se orienta à solução ou fica ruminando o problema? Fica gastando energia com os problemas que aparecem, né? Então essa é uma questão fundamental para a gente pensar. E existem cenários diferentes. A primeira coisa, você precisa analisar que tipo de problema é esse. É um cenário que se trata de um problema simples, ou de um problema caótico, ou de um problema complicado, ou de um problema complexo. A primeira coisa, você tem que fazer essa distinção, né? Para a gente começar a resolver os problemas. E se, por exemplo, o problema é simples, o que é um cenário de problema simples? Ora, é um problema que todo mundo vai conseguir perceber absolutamente a relação de causa e efeito. Por exemplo, a gente está aqui no estúdio e de repente apagou a luz. Misericórdia! Meu Deus! Ora, isso é um problema caótico, complicado, complexo ou é um problema simples? Ora, é simples. Todo mundo aqui, qualquer um de nós, se alguém vem e apaga a luz, ou a luz apagou, então eu vou lá e ligo a luz. Tá claro? Isso é um problema simples. E aí a primeira coisa é você analisar e distinguir então o que é simples do que é complicado, né? O que é um problema complicado? Um problema complicado, ele já requer uma fala de um especialista, ou seja, um olhar de especialista, certo? Alguém que entenda mais, alguém que seja especialista, tá? Sei lá, o problema de repente, na luz, a gente começou a perceber, chamou alguém. A questão é segurança. O negócio começou a ficar um pouco mais embaraçoso. O cenário pode ser simples ou pode ser complicado. Um outro cenário é o cenário caótico. Digamos que, por exemplo, vamos supor que esse prédio começa a pegar fogo imediatamente. Que cenário é esse? Alguém aqui, imagina que esse prédio começa a pegar fogo imediatamente. E aperta no botão. Tá pegando fogo, bicho! Alguém aqui vai ficar parado tentando analisar para saber qual que é a causa do fogo, ou a gente vai querer sair correndo daqui. Se ele é caótico, quer dizer, há uma desordem, né? Existe uma desordem, um caos ali imediato. Significa que você precisa agir. E só depois que a gente vai analisar, que a gente vai começar a pensar sobre como resolver, como responder. Depois que a gente vai discernir. Mas primeiro é a ação. Ninguém, num cenário caótico, vai ficar pensando se corre ou se fica, né? E o quarto cenário, que é um cenário mais sofisticado, seria o de problemas complexos. O que é um problema complexo? Ora, criar filhos, como é complexo se relacionar, como é complexo gerir pessoas. Às vezes, a gente não delimita o que é o problema. A gente sofre muito mais com o problema do que resolvendo ele. Eu acho que a gente acaba sofrendo muito mais, sabe? Gasta uma energia violenta porque a gente não tende a desenvolver a habilidade de ser orientado para a solução. A gente não se orienta à solução, a gente fica perdendo tempo ruminando o problema, buscando culpado o tempo todo, entendeu? Elencando qual que são os culpados. Uma dica aqui, vamos lá. A dica é, defina o seu problema em uma frase. Você consegue definir numa sentença simples qual que é o seu problema que você está lidando? Você consegue em uma frase definir o seu problema? De repente seu problema está nas suas relações, no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com os seus colaboradores, né? Com, sei lá, com o seu futuro. De repente você está aí se batendo para arrumar um novo emprego, não sei qual que é a sua questão. Escreva isso.
Olha só como é que isso vai te dar um pouco mais de ordem. Pô, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Exatamente. Por quê? Porque a gente não é treinado à solução. A gente é treinado a ficar buscando culpados. Como a gente olha muito do ponto de vista neurocientífico, a gente tende a amplificar o que é ruim, o negativo. Então você olha muito, às vezes, pro negativo, tá? Pelo que você tá batalhando aí, cara? Você tá xingando o quê? Você tá brabo com o quê? Você tá com raiva do quê? Qual é a situação que tá te trazendo desconforto? Defina numa única sentença. Ah, mas ele, será que é ele? Qual que é a situação objetiva? Tente, como a gente falou lá na negociação, separe as pessoas dos problemas, separe as pessoas dos problemas e defina esse seu desafio numa única sentença. Se você conseguir fazer isso e começar a treinar a fazer isso, é uma coisa simples, absolutamente simples, mas não é simplória, né? E como diria o Leonardo da Vinci, o último grau de sofisticação é a simplicidade. É a gente que acaba não utilizando essas estratégias, essas ferramentas.